Bem-vinda ao Mamãecast, o melhor podcast para mães dessa internet. Esse podcast é para quem é mãe, para quem tá pensando em ser mãe, para quem tá gravidinha, para quem tá tentando engravidar. Bom, esse podcast a gente vai ouvir várias histórias de várias mães, trazendo várias experiências, justamente para você entender qual experiência se encaixa mais com o seu estilo de maternidade ou com o estilo de maternidade que você imagina que seria o ideal para você. Aqui a gente vai falar sobre a mulher, tá? Não é um foco ficar dando dicas de filhos e coisas mais específicas da educação ou da criação dos filhos. E sim, o foco é pra gente conversar com a mulher que se tornou mãe e como ela lida com todos os desafios que surgem pós-maternidade. E no vídeo de hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Cami. A Cami, que é a mãe da Liz, tá quase com 2 anos, né? Quase com 2 anos já. Quase com 2 anos. Esposa do Pablo. Mãe de 2 pets, o Bruce e o Bane. Ela é dona do perfil APTO 21, da Firma 21, uma empreendedora que se vira nos 30 e dá conta ainda do recado. Às vezes não dá, mas Não, tudo bem, vai fazer. Não dou conta não, vamos ser bem sinceros Vamos começar aqui. pela vida real, né? Cami, obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Imagina, tô muito honrada, eu acho que é um espaço mesmo muito bacana, né, a gente falar mesmo sobre as nossas experiências, né, como mulher, porque acontece tanta coisa nessa fase, né, da maternidade, a gente muda, parece que a gente tá se redescobrindo, né? Redescobrindo. Eu sinto muito isso, eu sinto que depois que a Bela nasceu, meio que uma versão minha morreu e uma nova renasceu e eu tive que redescobrir também no meio do processo essa nova E que não versão. morreu totalmente, né? Porque você fala assim, É. nossa, que falta daquilo, né? Então você às vezes Consegue tem que ficar resgatar o que é resgatando importante algumas ainda. coisas, né? Totalmente, Cami, obrigada, viu? Bom, gente, e hoje a gente vai falar sobre maternidade na vida real. A ideia é justamente trazer as experiências que a Cami teve, os desafios, que muitas coisas que ela viveu, eu não vivi. Então eu não posso falar. E a ideia, Cami, aqui do Mamãecast é justamente ter essa troca, sabe? Porque não existe maternidade certa, não existe maternidade errada. Cada um vive de um jeito e cada um se adapta com o que tem, entendeu? Então, às vezes, alguma pessoa que tá lá assistindo tá vivendo exatamente a mesma situação que você já viveu. Ou imagina que vai viver. Enfim, então é justamente, pode abrir seu coração, ser vulnerável, falar a verdade. Se tiver que chorar, vamos chorar juntos. Vamos Se tiver chorar que dar juntos. risada, vamos rir juntos. Esperamos que a gente dê mais risada do que chore. Eu espero, com certeza. Bom, vamos começar? Eu quero Vamos. começar por perguntas da gestação. Vamos começar pela gestação. Tá. A gravidez foi planejada ou foi no susto? Foi no susto. Foi Vamos no ser bem susto? sinceros, Aham. assim, a gente queria ter, a gente sempre planejou em ter filhos, até porque meus pais, né, e os pais do Pablo também vieram de famílias muito grandes, 7, 9 irmãos, a gente tá falando. Então a gente sempre teve isso, né? E era uma coisa que a gente sentia um pouco de falta aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo éramos só meus pais e a gente. Então, isso sempre família foi um reduzida plano. aqui, Exatamente, né? isso sempre foi um plano, né? Porque tanto pra mim quanto pro Pablo, sempre foi muito gostoso a gente estar junto com a nossa família. Isso foi algo que meus pais, assim, eles souberam fazer muito bem. Porque, mesmo aqui em São Paulo, sempre que tinha algum feriado ou férias, meus pais, eles faziam questão, eles abriram mão de muitas viagens que eles poderiam ter feito na legal. vida pra gente criar esse laço mesmo com a nossa família. Pra ter essa Sabe? conexão próxima, né? Sim, então meus pais, eles podiam ter viajado muito mais, sabe? Podiam ter conhecido outros lugares, mas eles consideraram que era muito importante, a gente estando aqui em São Paulo e a minha família em Minas Gerais, a gente tá falando de 700 quilômetros mais ou menos de distância, 7 horas de viagem. Eles faziam questão de sempre manter a gente ali com esse laço muito forte com a família. Isso foi muito importante, e tá sendo muito importante, né? Até agora, pra eu passar isso pra Liz também, sabe? E aí, por Então, conta disso, você sempre quis ter A gente filhos. sempre quis ter Mas 3, pra falar a verdade. 3 filhos é o 3, mas objetivo? depois com a Liz a gente tá reduzindo talvez pra 2. Então, mas o segundo existe ainda nos planos. Por enquanto, sim. Eu acho que Quanto tempo? Pensa já? Então, a gente
tá na dúvida. Porque assim, se demorar muito, eu já desisto. Eu penso a mesma coisa. A gente já tem Falta tudo. coragem pra tomar essa decisão de ir, mas a gente já tem tudo, sabe? Já tem o berço, já tem a cadeirinha. Se do for carro. uma menina, então Já mais tem- fácil ainda. Já tem as Até roupas, já tem tudo. Então, Então tá mais ou menos. Mas foi no susto, porque foi no meio da pandemia, foi no né? susto. Quer dizer, Não, você não engravidou. foi, não foi. A Já gente estava na pandemia. não tinha nem previsão da pandemia chegar aqui no Brasil. Putz. A gente descobriu em novembro e a pandemia mesmo foi tudo fechar em março, assim. Sim. Então eu tive uma fase da gestação normal. Normal. Digamos assim, né? Você eu tive sabe uma o que é fase ser... normal. Eu não sei o que é ser grávida normal. Minha então. gravidez foi toda na E aí, pandemia. pra mim, foi um choque muito grande essa virada de Imagino. chave. E mais ainda, né? Porque a gente esperou pra receber o... A gente esperou, né, pra receber o sexo do bebê, né, no ultrassom. E aí, quando a gente, de fato, podia também comprar as coisas, fazer o enxoval, tudo fechou. E a gente tinha o chá do bebê planejado, um monte de coisa Que não rolou. que não rolou. Mas o começo da minha gestação foi muito normal. Eu pude ir pra Minas Gerais, ver a minha família, sabe? Minha avó me viu com barrigão. Ah, sabe? isso foi bom. Então, Mas esse aí começo depois foi mudou muito bom. Da água Depois pro vinho. virou. Bom, e na gestação? O que a Camila sentiu de mais desafiador, assim, durante a gestação de Alice? Foi uma gravidez tranquila? Não foi? Teve muitos perrengues aí no meio do caminho? Fisicamente falando, Uhum. foi uma gestação muito tranquila. Muito tranquila mesmo. Assim, eu não tive enjoo, eu não tive nada. Agora, se a gente for falar um pouco da parte psicológica, da parte emocional, foi uma fase bem difícil. Por vários motivos, assim. Porque que acho que a primeira coisa, né, que eu acho que bate na gente quando a gente descobre que tá grávida, a gente tem um certo medo, né, de não dar... Não dá conta, né? E se não der certo? conta? E se não der conta? E se não der certo? E eu tava... Acho que toda grávida sente isso, né? Sim, e Camila? eu tava com duas histórias muito próximas a mim, de duas primas super queridas, que tinham acabado de perder o bebê. Tipo, Abortaram? Elas abortaram, assim, uma descobriu depois um problema no útero, Tá. né? Ela tentou 2 vezes e realmente Não tem que consegui. fazer um Um tratamento. tratamento. E a outra prima minha, ela perdeu, nossa, foi muito triste, assim, foi no dia do aniversário dela que ela descobriu que perdeu. E ela sempre queria muito, assim. E aí, quando eu descobri, sabe, veio um pouco do que eu vivi com elas. Porque apesar das minhas primas estarem em Minas Gerais, a gente tinha o grupo, todo mundo junto e se falava o tempo inteiro. E eu sabia o quanto elas queriam aquilo, eu comemorei tanto com elas. E aí, sabe, tipo... Veio toda essa carga. veio Será toda que eu vou essa perder carga. também? E também essa carga do tipo, meu Deus, será que eu posso dividir isso com elas? Porque... Olha só, isso é bem interessante, Cami, porque não é a primeira vez que eu escuto falar disso, de Sim. a pessoa, meio que uma culpa por o seu tá dando certo, vamos dizer assim, né? Exatamente, né? E aí, eu lembro que eu, com medo, com tudo que aconteceu, esse segredo, né, da gravidez ficou comigo e com o Pablo durante os primeiros 3 meses. A gente não contou pra ninguém, nem pros nossos pais. Caramba. Nem pros Nem nossos pros pais. pais. A gente não contou pra ninguém, porque... Por conta desses dois lados, tanto medo de perder, quanto medo de contar e as pessoas ficarem meio chateadas, é isso? Então, Eu e a entendo. gente segurou, assim, por bastante tempo, assim. Aí, quando eu fiz o exame morfológico, aquele, Que eu vê vi tudo. que tava tudo bem, aí a Ai, gente foi. preparou uma surpresa pros nossos pais. E eu Foi lembro próximo da do surpresa, vocês Natal. compartilharam Foi nas redes sociais. foi muito emocionante, assim, né? Meu pai se emocionou, minha mãe se emocionou, os nossos pais se emocionaram. Mas a gente acabou demorando pra contar, né? Também por todo esse medo. A gente contou pra eles primeiro, óbvio. Uhum. E aí a notícia acabou se espalhando, né? Tipo, e aí uma prima minha, ela veio e ela me mandou uma mensagem muito... que significa muito pra mim até hoje, sabe? Ela falou assim, não é porque comigo não deu certo que eu não vou ficar feliz por você. Olha, isso Sabe? é lindo. E ela teve muita maturidade, Então né? ela falou assim, imagina, Ká, tipo, é algo que vem de você, entendeu? Como que eu não vou amar? Como que eu Olha, não vou até me ficar arrepia. feliz, sabe? Como que eu não vou ficar feliz? Entendeu? Tipo, por favor, compartilha essa notícia comigo. Eu quero, tipo, acompanhar isso. Eu quero acompanhar de perto. Não é porque eu não pude que eu não quero te acompanhar. Pelo contrário, eu quero, divida comigo. E aí, desde então, eu fiz questão mesmo de ir dividindo, Compartilhar. né? E o mais engraçado é que a minha outra prima, sem ser essa,
Ela ficou grávida depois. Ficou. E as nossas filhas hoje têm questão de 3 meses de diferença. Não acredito. A Isis nasceu, a Liz nasceu em junho e a Isis em setembro. Olha só. Olha, E coisa aí, de Deus. então eu até brinquei. Eu falei assim, nossa, parece que Era era pra pra ser desse eu jeito. abrir a porteira. Você abriu literalmente. Mas, Cami, isso que você tá falando, eu acho que muitas mães e mulheres, né, passam por isso porque às vezes a gente perde, e eu já ouvi isso de uma outra amiga, e tem outro conhecido que perdeu, e aí fiquei grávida, fica com essa culpa, né? É como se, tipo, você não tivesse a permissão de estar feliz e você quer compartilhar. E ainda mais né, sem querer, assim, digamos assim, né? Eu brinco, né, que a Liz, ela não foi planejada, porém ela foi muito desejada, sabe? Tipo, então uma coisa não anula a outra. Com certeza. Nesse ponto, né? Tipo, ela não foi planejada, a gente até tinha planos, mas daqui 1 ano, 2 anos, e acabou vindo antes. Que isso de planejar, no episódio anterior a gente falou com a Mayara, e a gente sempre planeja, mais pra frente, mais pra frente. E eu acho que foi bom pra gente ser no susto, porque eu acho que se não fosse, ia demorar muito. Exatamente, porque como empreendedora, e aí acho que você também tem muito desse lado, Sim. Sempre tem alguma coisa que a gente vai querer fazer antes, né? Sempre vai ter alguma coisa. Tem um projeto novo, um trabalho importante, uma coisa essencial que ocupa... E a nossa agenda é sempre lotada. Então sempre ia ficar mais pra frente. Então eu acho que ser no susto nesse ponto, né? Foi igual a gente brinca assim, foi igual eu saltei de paraquedas. E eu saltei de paraquedas no susto também, porque se eu tivesse dormido pensando que no outro dia eu ia saltar de paraquedas, eu não ia. E aí, na hora, alguém não foi, um dos meninos que ia saltar lá na nossa equipe teve um problema e abriu uma vaga. E aí você falou, vou. Não, aí todo mundo ficou, vamos cá. Eu falei, não, mas eu vim aqui só pra filmar, não tô pronta pra pular de paraquedas, né? E aí, nessa hora, a moça ali que ficava ali fazendo as inscrições, ela falou um negócio pra mim que também bateu muito forte. Ela falou assim, você sabe, né, que se você não pular hoje, você nunca mais vai pular. Porque se você tiver que planejar, você não vem. E se abrir uma vaga, tem uma oportunidade exatamente agora... Olha só, hein? Veste a roupa sem pensar e sobe vai. no avião e vai. E foi o que eu fiz. E foi gostoso? Você foi gostou? Muito bom, nossa, eu amei. Não repetiria, vou deixar bem claro. Eu amei, mas eu nunca mais chego perto de um paraquedas. Não, na verdade, do paraquedas eu até chego. O meu problema sempre foi o avião. O avião. O avião. Mas, tudo bem, deu tudo certo. A gente pulou de paraquedas e foi exatamente essa minha sensação. A gravidez da Liz foi tipo isso. E agora me fala uma coisa, você estava conversando comigo nos bastidores que você foi a primeira a ser mãe, basicamente, do seu grupo de mães, das suas amigas, enfim, da sua família. Como é que foi isso? Foi muito solitário? Como você lidou? E lida ainda com isso? Porque a rotina da mulher, do casal, muda muito, né? E o que você conseguiu adaptar? O que ficou igual? O que ficou diferente? Como que as suas amizades lidaram com isso? Porque é difícil uma amiga que não tem filho, não tem experiência com a maternidade. O papo muda muito, né? Fica muito diferente. Sim, o papo muda muito. E eu acho que também isso acabou sendo mais um trabalho comigo do que com os meus amigos. Perfeito. Né? Porque eu acho que, assim, ser a primeira, né, do grupo de amigas, eu nem sei também se minhas amigas vão ter filhos. Eu acho que muitas vão optar por não ter. E tudo bem, eu acho que bom que a gente tem essa opção hoje, né? Com certeza. Porque eu falo, né, ter filhos, tipo, foi a coisa mais incrível que eu fiz na vida, mas também foi a coisa mais difícil. Então, se você não quer ter filhos, não tenha, porque realmente é muito difícil. Agora, se você quer ter, vai com tudo, se joga. É incrível. É incrível. Com certeza. Então, assim, primeiro que como foi não planejado, então acabou sendo também um susto pros meus amigos isso, né? Quando eu contei. E aí, muitos, eu lembro que ficaram numa sensação do tipo, como que eu reajo? Será que eu reajo, tipo... Dou parabéns ou... Dou parabéns? Sinto muito. Ou falo, tipo, sinto muito, sabe? Tipo, foi uma sensação um pouco assim. E aí, isso acabou se repercutindo um pouco em mim, sabe? Porque eu falei assim, gente, mas será que tá certo isso? Porque até que teve uma amiga
né? Tipo, que ela sabe quem é, enfim. Que foi a primeira pessoa que eu contei e que ela, tipo... Ficou radiante. Meu Deus, sabe? Que incrível, não sei o quê. E ela se Legal. empolgou muito com a história, sabe? Ela realmente, tipo... ela comprava as coisas pra Liz, mandava de surpresa pra casa, que sabe? fofa. Então ela curtiu muito e foi a primeira pessoa que me deu o clique e falou, isso é uma coisa ótima, maravilhosa, sabe? Por que eu tô me sentindo estranha, assim, sabe? Em relação aos meus amigos, sabe? Pra mim foi, todo mundo devia... Não que todo mundo deveria ter a mesma reação dela, mas que eu digo assim, sabe? Eu mas acho que até, eu devia... até um insight pra outras pessoas que às vezes a gente não sabe direito como reagir. E, cara, eu acho que, independente se você ficar feliz, trazer uma energia meio tipo, nossa, amiga, mas era isso que você queria. Putz, pra mulher que tá grávida, isso vai soar, tipo, meu Deus, onde que eu fui amarrar meu burro? Tipo, dar uma sensação, exatamente. tipo, lascou. Dava exatamente essa sensação, assim, no início, mas que depois realmente se equilibrou muito, sabe? E depois eu vi que os meus amigos curtiram. Eu acho que a gente também. acaba tomando aquilo pra gente, assumindo, tipo, Sim. ok, eu vou ser mãe, é isso. E é isso aí, não tem muita... Acho que no começo a insegurança bate mais forte, né? E teve um episódio também que marcou bastante, porque era... Quando eu... Enfim, as coisas aconteceram e a gente falou, era final do ano. Aí, beleza, a gente falou pros meus pais, falou pra família. Os amigos também já ficaram sabendo. E depois, tinha o carnaval. E esse carnaval me marcou muito, porque era um carnaval que já se falava um pouco do coronavírus, né, da pandemia. Sim, já tava em outros lugares, exatamente, eu tava, acho que com 4 ou 5 meses de gestação. E meus amigos estavam marcando pra ir pro carnaval, pra ir pra não sei aonde. E aí, eles ficaram meio que me colocando numa redoma de vidro, sabe? Tá. Porque falou assim, não, ela tá grávida, tá tendo essa história do vírus, não vamos chamar ela. Porque, imagina, Camila grávida no meio de uma multidão e não sei o quê. E eu lembro que eu fiquei muito chateada com isso. Sabe, falei assim, como assim? Vocês, tipo, não me chamaram pra ir, sabe? Tipo, ele nem me deu opção. Nem me deu mesmo escolher, né? Exatamente. Eu lembro que a gente pegou e esse final de semana de carnaval, pra gente esquecer, a gente trabalhou, eu e o Papo. E a gente trabalhou muito, porque a gente tava lançando, na época, a loja online da Firma 21. Tá. Que, na verdade, acabou sendo muito bom a gente ter feito isso, né? Então, a gente trabalhou os 4 dias de carnaval, a gente trabalhou pra caramba, fotografando produto, criando o site, não sei o quê. E eu com essa sensação, sabe? Tipo, putíssima da vida. Porque eu falei, gente... Descarregou no trabalho. Eu falei, como assim vocês não me chamam pro carnaval? Eu gosto, eu vou continuar sendo essa pessoa, sabe? Que gosta de sair, que gosta de estar junto. Isso é importante, né? Porque parece que a gente se torna mãe, as pessoas acham que a gente... não quer mais estar junto, né? Ou não pode mais estar junto. E às vezes você não quer realmente, mas aí é opção sua falar, eu não quero. E não as pessoas deixarem de te chamar, né? E eu entendo que, assim, que a reação deles, o que eles fizeram... é natural. Foi natural e foi pro meu bem, entendeu? Tipo, não foi algo que eles pensaram pro meu mal. Sim, com Nunca, certeza. sabe? Foi algo pro meu bem, porque realmente já se falava da pandemia que poderia chegar aqui no Brasil e que o carnaval... E de fato chegou, né? Foi depois do carnaval chegou. Que as coisas aconteceram. Exatamente. Então, assim, só que eu, né, naquela época, eu me senti muito mal, sabe? Porque, assim, como assim? Será que vai ser... E na minha cabeça passava, será que vai ser assim agora? Sempre? Pra sempre? Sabe? Será que eles vão fazer os programas e não vão me chamar? Rolou uma solidão na gravidez já. Porque normalmente essa solidão, pelo menos pra mim, bateu depois que a minha neném nasceu. Aí eu me senti solitária, porque aí virou um mundo... Sim. À parte, né? Mas, então, e tem muita gente que se aproxima na gestação de você, né? Pra dar aquele suporte, porque realmente a gestação é um momento que a gente... também precisa de mais carinho, de mais mimos, de mais... Os hormônios oscilam demais. Isso faz muita diferença. Corpo, tudo. E aí parece que depois também que o bebê nasce, as pessoas se afastam porque acham que você precisa daquele tempo. De muito espaço. E de fato a gente precisa, mas... a gente ainda precisa do mesmo carinho, né? É um misto, né? Tipo, me deixa quieta, mas peraí. Vem aqui me ver um pouquinho, vem trazer um bolinho, vem um pouquinho tipo, aqui. Ou fala de outra coisa, né, comigo, né, principalmente. Fala de outra coisa comigo, né. Isso eu senti demais, parecia que eu sabia falar da minha filha. Sim. E eu até comentei com o Henrique, eu falava,
Amor, meus únicos papos é da Bela. É Isso dela. começou a me sufocar. E parecia que eu não sabia falar de outra coisa. De Isso outra tava me coisa. deixando meio noiada. Você sofreu isso também? Muito, muito, muito mesmo, assim. E ainda mais, assim, sozinha, né, na pandemia, porque as pessoas, assim, não sei você, mas eu, por exemplo, eu não ligaria tanto de ter visita em casa, até porque a maioria das minhas visitas, né, as pessoas Eram pessoas que que estavam iriam lá, tomando cuidado. eram pessoas muito próximas e pessoas que, de fato, iam me ajudar ali na rotina, sabe? Eu sei que são pessoas, os meus amigos, a minha família, são pessoas que vão chegar na minha casa e se tiver, às vezes, uma louça pra lavar, alguma coisa que eles saibam ajudar, sabe? Tem Ou liberdade eles pra têm isso. essa liberdade, então eu não ia ficar chateada de receber uma visita, digamos assim, né? A gente entende que tem mães que preferem não Sim. receber nesse período e é super compreensível, né? Porque às vezes a visita acaba sendo mais um bebê pra você criar. Não, eu tenho uma mãe que é amiga, ela falou que acho que os sogros dela foram na casa dela, comeram pizza, ela tá grávida do terceiro, tem 2 pequenos. Uhum. E deixaram toda a louça lá pra... Eu falei, você tá de brincadeira, amiga. Tipo assim, a louça da família, a louça dos filhos, louça dos sogros, da cunhada, enfim, então. aí essa visita, gente, realmente não é muito A gente bem-vinda. dispensa, né? Ainda mais nesse começo, né? Com um bebê Nossa, novo. tá doido. Mas assim, eu sei que essas minhas visitas, elas me fariam bem psicologicamente, sabe? Seriam pessoas que poderiam agrega. falar comigo também sobre outro assunto, né? Ou que poderiam me tirar ali daquele ciclo vicioso, porque você fica falando com o bebê e não sei se você tem essa impressão, né? O bebê não responde você da mesma forma. E aí parece que você fica necessitada de uma resposta, né? Tipo, de alguém que converse palavras com você. E no caso, eu ficava em casa porque eu e o Pablo, a gente teve que se dividir. E a firma, ela é produção, né? É produção, precisa Tá, você ficava 100% sozinha, então. 100% sozinha. Então, assim, Caramba, cara. a firma, ela precisava ter alguém lá. E por conta da pandemia, sabe? Era- Tipo, era o Pablo e o meu irmão que iam pra lá, né? E aí, como a gente tava convivendo nesse ciclo, nós, né? Então, entre nós, a gente se fechou. Então, não chamou mais ninguém pra ajudar, nem Tá. nada. Só que eles tinham que ficar lá. E eu tinha que ficar sozinha com a Liz. Assim, sozinha, assim, minha mãe ia Sim. em casa, óbvio, né? Mas a grande maioria do tempo você tava sozinha. Exatamente. E com um E bebê como e um você cachorro. fez psicologicamente? Com Você o fez bebê e um alguma cachorro. coisa pra passar esse Não. tempo ou foi só o tempo que passou e você foi sobrevivendo? Eu, claro, né, continuei tentando trabalhar, eu acho que isso de alguma forma Tá. me ajudou, mas Você conseguia trabalhar de casa? Isso conseguia trabalhar é de bom. casa. A gente já vai falar a parte ruim, mas de certa forma, É teu bom. trabalho te ajudou a Sim. focar em outras coisas. Sim, né, tipo, me tirou daquele ciclo bebê, fralda, banho, sabe? Tipo, me tirou um pouco disso e me fazia me lembrar um pouco do que eu era, sabe? Perfeito. Então, isso me Cami. ajudou bastante, assim, trabalhar me ajudou bastante, mas ao mesmo tempo também me prejudicou por um lado, porque a gente depois pode falar mais disso, mas em plena pandemia, a gente não podia negar trabalho, né? Porque teve vários trabalhos que foram cancelados. Você não gente- teve licença maternidade. Eu não tive licença maternidade e a gente com um bebê pequeno, com medo, né, de não conseguir pagar as contas, com os trabalhos entrando, não sabia como que ia ficar, quanto tempo isso ia durar. Que no começo a gente achou que ia passar muito rápido, mas depois a Liz nasceu em julho. A Liz nasceu em junho. Tinha 2 meses de pandemia. Era muito Sabe, não incerto tinha tudo ainda. Tava vacina. lockdown total, né, já. Não tinha nada. Então, assim, a gente ficou com muito medo, né? Medo da doença e medo financeiramente também. Eu acho que vários empreendedores passaram por isso, porque Porque você tem a firma, só pra vocês entenderem, a Cami, ela tem a firma 21, que é um negócio físico que faz produtos de decoração, principalmente, Sim, né? faz coisas Móveis personalizadas, pequenos móveis, algumas coisas, projetos personalizados. projetos personalizados. E muitas vezes para estabelecimentos. Então, era que fechou uma muitos doceria, estabelecimentos. uma torteria. Então, caiu muito a demanda. Sim, caiu total, assim, né? A gente fazia eventos, né? Como a Casa Cor de São Paulo. Então, não teve evento, não teve nada. Então, Nossa. E um neném, né? e um neném. Com mais precisando. E aí, em contrapartida, você ela também trabalha com apartamento APTO a 21. PTO.21, que é o nosso blog. E que, de certa forma, ali foi o que
segurou as contas, né? Que aí tem as Porque publicidades e tudo mais. as publicidades, pelo menos assim, no começo deu uma parada, as Uhum. publicidades realmente deu, porque Tá. as empresas também ficaram com medo, né, de colocar o dinheiro sem saber, né, o que ia fazer, então muita empresa acabou segurando. Só que depois, quando eles Viu que viram que ia as ter pessoas que iam ser. ficar em casa e tudo, E o consumo pela internet aumentou demais, né? aumentou demais. E aí foi o que acabou segurando, né? Então a gente teve um ano muito bom do Apartamento 21 com publicidade. E aí você gravava as publicidades quando a Liz dormia com 2 ela... dias depois que eu voltei da maternidade, já tava ali gravando publicidade, sabe? Pra uma marca de comida congelada. Justamente no momento que eu mais precisava. Que bom, deu tudo certo. Nossa, é né? verdade, comida congelada. É uma publi Não, verdadeira, foi uma publi né? super bem-vinda, mas olha, tava ali, sabe? Tipo, Caramba, cara. 2 dias que Agora tinha você que ganhado já ali foi mãe, gravando. imagina, você no auge do puerpério, você nem sabe ainda onde é que você tá, seu neném acabou de sair pra você tem que gravar publicidade. E, gente, gravar publicidade, a gente só vê a coisa bonitinha. Eu já acompanhei alguns bastidores. O negócio é desafiador. É desafiador, não, sem contar que assim, né, a gente sempre teve um cuidado, né, um carinho muito grande com a imagem, com a Sim. edição, com tudo. Então, nunca foi apenas uma publicidade Só do faz tipo, aí. vou pegar o celular Pega e gravar, né? Sempre Um stories, não é? pensado no roteiro, pensado na imagem, nas cores que a gente usar. Então, e às vezes é isso, né? Você ali em pleno puerpério, os seus hormônios ainda estão voltando pro lugar. Seu corpo tá Né? ainda... Você às vezes tá de peitos de fora, vamos ser Eu sinceros, fiquei né? muito tempo de peito de fora Total, quando a Bela tomando nasceu. sol. É, pros mamilos respirarem. Não é fácil, sabe? Você tem que gravar publicidade, você ainda tem que se arrumar, Meu né? Deus. Pelo menos uma blusinha, né? Um batonzinho, um rímelzinho ali, só pra não ficar com uma cara Gente tão do céu. ruim, já que você tá vendendo, né, a sua imagem pra uma marca. Então, Meu Deus. tem que se arrumar, né? Tem que fazer as coisas acontecerem. E foi Mas isso de se arrumar, eu acho que deve ter... Não foi um pouco positivo ou você achava mais negativo? Não te dava um up assim na vida ou não? Era só um saco mesmo? Ai, não sei, eu acho que Porque teve... eu não me arrumei no meu puerpério, mas eu sinto que talvez se eu tivesse me arrumado alguns dias, talvez eu tivesse tido dias mais alegres, mas eu não tenho certeza. Então, eu acho que depende muito, assim, porque tem dias que realmente eu acho que o se arrumar me fazia bem, mas eu acho que tinha dias que realmente só queria eu ficar queria de que boa, acontecesse. né? Exatamente, Só eu não passasse. queria pensar nisso, Tá, entendi. sabe? Acho que a obrigação de ter que se arrumar não deve ser legal. Exatamente. E eu acho que o que bateu um pouco isso, né, nas publicidades, nas reformas também, porque a gente continuou gravando reforma, a gente tem Eu vi. uma coluna Ó, no UOL. no A gente UOL. tem uma coluna no UOL que faz pequenas reformas, né? Inclusive, a gente vai voltar agora com uma nova temporada É de muito cantinhos. legal essa. Vai ser Eu muito adoro legal. acompanhar. Minha mãe conheceu vocês por essa coluna, você acredita? Ai, que Ela falou, demais. olha que legal. Ela me mostrou, eu falei, mãe, eu não acredito, é a Cami, eu conheço ela. E realmente, assim, e a gente continuou gravando, porque, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer um banco. A nossa ideia era fazer um banco de episódios, né? A gente gravaria 3, 4, Vários de uma vez. vários de uma vez, e deixaria ali enquanto eu tivesse De backup. licença. Maternidade, que Maternidade. durou 2 dias no caso. Então, e quando eu tivesse de licença maternidade, ia ficar aqueles episódios. Só que teve a pandemia, né, que em março, então a gente ia gravar? A gente ia gravar em abril, os episódios. E como que a gente ia na casa das pessoas em plena pandemia? A gente não ia, a gente desmarcou tudo. A gente teve que fazer alguns episódios na nossa própria casa, então pintamos o corredor, mudamos a varanda, a gente acabou mudando várias coisas, a lavanderia. A varanda eu lembro, eu lembro A disso. varanda, a lavanderia. A gente foi gravando os episódios, a gente ainda teve que se rebolar ali pra conseguir manter a coluna na nossa própria casa, né? Eu lembro que a gente gravou 2 episódios, é verdade. A gente chegou a gravar 2 episódios fora, que foram ao ar, em casas de pessoas mesmo, que a gente fazia o cantinho na casa dessas pessoas. Mas depois, o restante acabou sendo tudo sua em casa. Uma edição meio quarentena, sabe? Gente do céu, é bom que tava todo mundo adaptado, né? E gravar reforma com o bebezinho. A Liz, com um mês... Achei que você tava grávida. A Liz Não, gravei grávida. E gravou com a Liz. Gravei com a Liz. Reformou com a Liz com um mês. A Liz com um mês, a gente usando furadeira e a Liz dormindo plena.
no outro quarto, assim, no quarto ao lado, a gente usando furadeira. E isso foi maravilhoso, porque até hoje, nada acorda ela. Sério? Ai, olha, a Se Bela, ela ela dorme, tinha que nada ter acorda. vivido uns perrengues desses, porque a Bela escuta um batido assim de talher, ela já... Já acorda, né? Não, a Liz, o problema da Liz é pra dormir, né? A Liz demora pra dormir, porque, enfim, né? Eu brinco que ela entra naquele pico de energia, sabe? Quando tem 1% de bateria E e aí, precisa fazer tudo, assim. Então ela pega, começa a derrubar as coisas. E tá tudo. irritada. Não, até que irritada não fica. Não Inclusive, tem um vídeo muito engraçado que eu tô tentando colocar ela pra dormir. E ela tá aqui no meu ombro, pequenininha. Acho que ela tinha uns 3 meses na época, né? E eu tentando fazer ela dormir, tentando fazer dormir ela dando gargalhada. Gente. Dando gargalhada. É a coisa mais linda hoje de se ver, né? Exatamente. Não, Porque e- na época era... Na época eu ficava, meu Deus, eu choro ou dou risada junto com esse bebê que não quer dormir? O que eu faço, sabe? Enfim, a Liz acabou tendo que entrar nessa rotina maluca com a gente, né? E como que foi? Aproveitando agora que a gente já tá falando de Liz e rotina, como é que foi? Porque assim, o pessoal fala muito sobre rotina de bebê, que é muito positivo, o bebê ter a previsibilidade, que isso traz mais segurança. E de Sim. fato, eu tenho bastante rotina com a Bela, eu sinto que a Bela, ela sabe quando que vai acontecer as coisas, e isso me ajuda, porque na hora de dormir ela já tá normalmente com sono, eu percebo que ajuda bastante. Só que por outro lado, quando sai muito dessa rotina, eu vejo que embanana, ela não dorme em qualquer lugar, não é um bebê tão simples assim pra mudar da Sim. rotina. Me fala, já que a Liz não tem tanta rotina, como é que foi? Como que é ter um bebê fora da rotina pra você, Cami? Então, Porque assim, pra ela, ok, tem as questões, mas e pra Camila? Tipo, às vezes você quer ter uma estabilidade, uma tranquilidade, sei lá, agora é hora dela dormir. tem o lado positivo e o lado negativo, né? O lado Como tudo na maternidade, como tudo né? na E maternidade. da vida. Mas o lado positivo dela não ter uma rotina, ou dela ter se adaptado à nossa rotina, né? Porque eu falo não tem rotina, mas de fato a gente tem uma rotina, aham. sabe? A gente foi criando pequenos hábitos que foram dando pra ela essa ideia de rotina. Legal. Então, por exemplo, a gente acorda de manhã, a gente toma café, todo mundo junto na mesa. E ela sabe que isso é o start do dia. Legal. Né? Ela sabe que isso, o que vem acontecer depois daqui. Pode ser que nem tudo vai ser dentro da caixinha e do horário certo, mas ela sabe. Quando ela vai dormir, por exemplo, a gente vai dar o banho nela, aí conta uma historinha, sabe? Nem sempre ela vai dormir tão rápido, a gente sabe disso, mas ela sabe que quando tem o banho e a gente vai abaixando as luzes de casa, Ela já sabe ela que... já sabe que tá na hora próxima de dormir. Tá. Então, assim, a Então gente... você pôs algumas coisas no dia a dia pra dar esses gatilhos pra ela. Exatamente. Tem uns gatilhos, mas eles não são exatamente no mesmo horário, né? Então, tem vezes que a gente precisa acordar às 6 da manhã, né? Agora com a escola dela, eu acho que tá um pouco mais fácil, porque Tá. não tem horário pra ela entrar, pra ela sair, a gente também se adaptou à rotina dela, né? Mas algumas coisas, tem vezes que ela toma banho às 6 da tarde e tem vezes que a gente vai dar banho nela 8 da noite, Tá. sabe? Mas É que pro mundo normal, isso parece uma coisa... Gente, mas 6 e 8 é bem pertinho. Mas, gente, no Não mundo da é. criança, isso é muita diferença, faz né? muita diferença mesmo. E isso deu uma liberdade pra gente, de certa forma, porque é isso, a gente pode gravar um trabalho, sabe? A gente pode falar alto, porque a gente sabe que ela tá Seus dormindo. amigos podem ir pra sua Meus casa. amigos podem ir pra Eu tenho muita dificuldade de casa. receber pessoas em casa, porque ela tem esse formato bem ajustado, de silêncio, então ela... Se eu recebo e faço Sim. barulho, lascou. Não, assim, é muito tranquilo isso, né? Inclusive, faz pouco tempo, meus amigos foram em casa, ficaram lá até 3 da manhã, Nossa. sabe? E a Alice dormindo no quarto ao lado, de boa, sabe? Tranquilo. Às vezes ela acordava, o Pablo ia lá, ou eu ia lá, e ela voltava a dormir, sabe? Um pouquinho, e a gente voltava ali pra sala, tava ali junto com os nossos amigos. Então, isso é muito bom, que dá uma liberdade pra gente. A gente já foi em alguns eventos com ela, sabe? Eventos de família, ou na casa de outras pessoas, ou mesmo nos meus pais. Às vezes tem vezes que eu quero ficar mais tempo lá nos meus pais.
e, sabe, não quero ir pra casa logo com ela. E ela, se ela estiver com sono, ela dorme lá nos meus pais. Ela dorme em qualquer lugar. Então, isso de certa forma, me dá uma certa paz, assim, e uma certa liberdade também. Com certeza. Mas naqueles dias que a gente tá mais em casa e fala, nossa, agora, se a Liz dormisse agora às 7 da noite, nossa, ia ser maravilhoso, né? A gente não consegue contar com isso. Tá. A gente não consegue contar com isso. Porque pode ser que ela durma às 7 da noite, mas pode ser que ela durma 1h da manhã. Entendeu? Porque ela também, ela entendeu a respeitar os horários do sono dela. Então ela dorme quando ela tem sono, Ela e não quando dorme... dá mais ou menos aquele horário. Exatamente, ela dorme quando ela tem sono. Tá. Então ela consegue se entender hoje, fala, não, agora eu tô com sono, eu vou dormir. E aí, o que eu falei, pode ser 7 da noite ou pode ser 1 da manhã. Porque a Bela dá entre 8 horas, que é o horário que ela começa a dormir, sempre ela começa a ter um soninho. Às vezes a gente tá em outro lugar, acaba estimulando, aí ela liga e vai até mais tarde. Mas assim, você percebe que ela entra no modo... Tá na hora, né? Engraçado como eles são um reloginho, né? Então, a Liz tem algumas coisas assim também. Tipo, meio-dia, ela chega da escola, ela já chega cansadinha. Quer tirar normalmente tira uma soneca, sabe? Então, assim, é ter uma rotina, mas saber também tirar a criança da rotina. Eu acho que esse é o desafio. É importante também. Porque, assim, eu sou o tipo de mãe que tiro muito pouco a Bela da rotina. Muito pouco. E eu sofro quando eu tenho que tirar. Eu, Caroline, sofro. Engraçado. Sim. Ela, eu percebo que ela fica meio desajustada, mas eu sofro muito mais, porque eu falo, ai, meu Deus, vai fazer mal, Mas tem uma coisa que é maravilhosa de ser criança, e eu acho que você deve lembrar isso também de alguma coisa da sua infância nesse sentido, que criança se adapta. Criança se adapta muito mais fácil que a gente. Muito mais. Eu acho que isso é algo que a gente também tinha que aprender também com os nossos filhos, sabe? Porque eu acho que é mais difícil pra gente, né? A gente também tem um casal de amigos também super queridos, e eles seguem também uma rotina, mas é uma rotina muito certinha. E pra eles aquilo super funciona, porque eles precisam do sono pra estar bem no dia seguinte. Sim. E pra eles ter essa certeza. Claro que criança é imprevisível. Uma hora ou outra dá um baile na gente, acontece, mas deles terem essa certeza, olha, todo dia a gente vai acordar tal hora e dormir tal hora, sabe? Eles precisam dessa certeza e pra eles isso foi muito mais importante do que liberdade pra sair, pra fazer outras coisas, ou pra trabalhar, ou pra... Entendeu? Sim. E aí eles conseguiram se adequar super bem a essa rotina, né? Aquilo que você falou, não tem certo ou errado. Exato, é né? o que vai funcionar na sua casa. O que vai casa. funcionar na sua vida. Mas, por exemplo, pra mim, isso já não funcionaria. Isso nunca funcionaria. Porque eu preciso dessa flexibilidade. Eu preciso... Precisa que ela durma no barulho, que ela vá te acompanhe em uma gravação, que ela vá viajar com você. A gente às vezes vai viajar porque tem família fora. Imagina eu não poder ir visitar minha avó, minha família, ou os pais do Pablo. Porque ela não se adapta. Então, meus pais fizeram um pouco isso comigo, com meu irmão, né? Como é engraçado, né? Como alguns ciclos se repetem, assim. Eu lembro muito, assim, eu amava cantar no karaokê. Eu amo cantar, né? Gente, a Cami, ela só não é cantora porque ela não quer. Porque bichinha que canta bem bonito. Obrigada, mas eu não assim... me esqueço. Não, peraí. Vamos fazer um teste. Tá no seu Instagram você cantando a música da Pocahontas pra Liz? Ai... Será que tá no feed? Não sei, eu acho que não tá no feed. Deve estar em alguns destaques. Gente, mas é tão lindo. Fuça lá, a PTO.21. E tem a música da Liz também, né? Tem a da Liz. A gente fez no feed, né? Tá no feed e tá no nosso canal do YouTube também. Tem a gente fez uma música, né, de 1 ano pra Liz. E, assim, eu chorei com essa música. Ai, eu sou muito chorona. E contando um pouco, né, dessa história, né, desde a pandemia, do que a gente redescobriu juntos, assim, é uma música que eu quis fazer um presente. Você que compôs? Eu não, eu foi um ajudei. Seu, não foi o Ruli, ele chama a música da sua vida. Ele faz músicas, assim, pra momentos especiais. E aí eu ajudei, tipo, a contar, né? Falar da nossa história, a ver algumas coisas que se encaixavam ali legal, o tipo de música, né? Porque a Alice curtia muito rock, e rock dos anos 60, tipo Beatles, assim. Então a música tem uma pegadinha ali do Stand By Me, dos Beatles, que era a música, inclusive, que ela nasceu. Né, no parto. Que legal! A gente colocou a playlist e isso me marcou muito, assim, no momento que eles nasceram, eu tava tocando Stand By Me, do John Lennon. Que legal! E
quando eu fui fazer a música, eu quis trazer um pouco disso também, Legal. né? E a gente fez esse presente, né? Porque já que a gente não ia conseguir fazer a festa, reunir a família, eu queria fazer algo que ela poderia também guardar pra vida toda dela. E Que aí lindo. ela Inclusive, tem a é uma música. super sugestão de presente, né? É uma Ai, coisa muito sim, linda. então, e eu acho que nessa fase deles, Você o precisa presente cantar material... tão lindo igual a Cami, entendeu? Porque Não, mas qualquer coisa o Rulli canta também. ele canta, Canta e porque... fica a música ali, mas eu tava falando, né, que voltando. eu gostava muito de cantar quando criança, e tinha uma pizzaria lá perto dos meus pais que tinha karaokê. E eu ia pra pizzaria e eu não queria ir embora, porque aquilo... E meus pais sabiam, meus pais também gostavam sempre me apoiaram nesse hobby também, né? Sabendo que era um hobby, que não era algo que eu ia seguir e tudo. Mas eles sempre me apoiaram com isso. E aí eu lembro do meu irmão, bebezinho, pequenininho. Minha mãe falava assim, o que eu faço? Deixo minha filha cantar ou levo o bebê pra casa, né? Eu e meu irmão, a gente tem 4 anos de diferença. Tá. Na época que eu gostava de cantar, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. E meu irmão era um bebê, sabe? 2, 3 anos também. E meus pais juntavam as cadeirinhas, assim, lá da pizzaria. E dormia, E iria meu lá. irmão dormia lá, Pronto. sabe? Então... Eu acho que quando a gente tem o segundo filho, esse mundo ideal de rotina acaba caindo por terra. Porque, cara, é isso. O filho maior vai querer fazer umas coisas não compatíveis Sim. com o filho menor. E da você tem que rotina, né? não compatível com a rotina. Eu sinto que quando eu tiver um próximo filho, isso Então, vai e a acabar gente tem que acontecendo. aprender isso com as crianças, sabe? De se adaptar às mudanças, né? As mudanças fazem parte da vida. Então, a gente também ficar ali, né? A rotina Muito funciona. apegada, né? Mas pra mim, eu acho que funcionou mais criar esses pequenos gatilhos, sabe? Então, a gente sabe que não vai tomar todas as refeições do dia juntos, mas a gente sabe que o café da manhã vai ser junto. Legal. A gente não sabe que horas que a Alice vai dormir, mas sabe que quando ela for dormir, aquele momento é todo dela. Isso é bom pra memória afetiva dela e de vocês também, Sim, né? né? Como núcleo familiar. Isso fortalece bastante. Pois é, e acho que, por exemplo, do banho também, né? Quando a gente vai dar banho na Liz e vai preparar ela pra dormir, aquele também é um momento que a gente tá inteiro pra ela. Então, a gente dá o banho nela, brincando com ela, faz muita farra no banho, e aí depois sai, continua brincando e vai acalmando ela, pega um livro, conta uma história, ou então, né, eu sei que, enfim, tem mães que ainda não apresentam telas para os seus bebês, mas a Liz gosta muito de assistir filme, Sim. né? E isso também virou um momento nosso, né? A gente não é um momento que eu uso a tela pra ela ficar distraída. Quietinha, né? Quietinha. É um momento que eu tô assistindo junto com ela. Olha, filha, tá vendo? Ó, o cavalo, o passarinho, não sei o quê. Você tá com essa interação, né? A gente tá com essa interação, a gente tá com essa conexão, né? Então, eu acho que tem coisas, tanto celular quanto tela, acho que a gente precisa também usar isso com sabedoria, né? E entender o que vai funcionar em cada casa, né? Eu acho que hoje em dia, esse mundo maternidade, desde a questão parto, né? Só o parto normal é o parto que é bom. Os outros parto cesárea, meu Deus. Só se precisar muito. Exato. E ainda vão julgar se realmente precisou ou Mas não, será né? que precisava? Cara, será que ela não podia ter se esforçado um pouco? Isso é muito cruel com a gente, né? Cara. E a mesma coisa com telas. Cara, não, eu nunca mais vou deixar minha filha ver telas. Cara, às vezes na sua casa vai funcionar muito bem, pra sua filha vai funcionar muito bem, e às vezes pra outra criança não vai funcionar nada bem. Uma outra coisa que eu sinto que, nossa, foi muito desafiadora pra mim, foi o sono da Bela. Enfim, ela acordava muitas vezes, e eu tinha muita resistência em contratar uma profissional, uma consultora do sono, porque falavam pra mim que eu ia maltratar, chorando, que eu ia estar abandonando minha filha, que ela ia ter um trauma irreversível pro resto da vida. Cara, então eu bloqueei isso por muito tempo, até eu chegar no meu limite. E aí eu falei, não, deixa eu ver o que é isso. Aí eu tive uma amiga que tinha feito, aí eu conversei com ela, e aí conheci, e aí eu fiz tudo isso, todo um processo com a Bela, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falei, meu Deus. Então, a gente acaba ficando muito engessado, né? A gente quer entrar nos padrões que a internet fala muito, né? A internet é muito boa. E tem dois tipos de padrões, assim, que são extremos. Eu acho que nada que é extremo funciona, Ká. Tipo, tudo que é extremo, de alguma forma, vai gerar consequências também extremas no futuro. Total. Sabe? Então, também, se você for, né, a mãe, digamos assim,
que quer fazer tudo certinho no padrão, Hum. vai acontecer uma coisa que é irreversível. Você vai se deixar de lado, né? Eu acho que tem questões que realmente Porque a gente... demanda muito, né? Eu acho que tem questões que a gente precisa falar e que realmente faz diferença, né? De ser um ato de resistência, né? Eu falo muito disso, por exemplo, da amamentação. Que a amamentação não é um ato de amor e carinho, sabe? É também. É também. Mas, por exemplo, eu vou falar algo aqui que pode chocar muita gente, mas eu não gosto de amamentar. Eu E não ela gosto. amamenta, a Liz vai fazer 2 anos, A e ela Liz- amamenta até hoje. E eu amamento até hoje. E a Liz mama muito, sabe? Ela já arranca minha roupa quando eu chego. E aí ainda pula de um peito pro outro, sabe? E eu Bela é não gosto. igualzinha. Eu não gosto, porque assim, amamentar pra mim é muito difícil por várias questões. Não de dor, não de pega e tudo, mas psicológica, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E ficar aquele momento ali que eu não Parado. posso fazer as coisas, sabe, como eu faço, sabe? De alguma forma me deixa Mas inquieta, é muito importante você ansiosa. falar isso, porque eu sinto que as mães que podem amamentar, que não secou o leite, enfim, têm uma obrigação de amamentar por amor. E às vezes você fala, eu vou, porque eu acho que é bem na linha que você vai falar, eu vou amamentar porque vai ser bom pra saúde da minha filha. Enfim, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até os 2 anos. Até É os uma 2 anos coisa. é o mínimo, né? E assim, se você for ver, né, na cartilha da OMS, eles falam assim, até o mínimo 2 anos, né? É o Amamentar mínimo. exclusivo até os 6 meses e no mínimo até os 2 anos, depois complementando com comida. Olha só. Então, tipo, ali tá o mínimo 2 anos. E isso né, claro que se a gente for entrar aqui a fundo, tem um monte de coisa da indústria, do leite, que desestimula as mães a amamentar. Mas eu falo que, assim, a questão da amamentação não é amor, assim, é coisa de saúde pública, é algo que vai fazer bem pra ela no futuro, vai fazer bem pra quem ela for conviver, sabe? Não quero que ela vire, sei lá, uma idosa. Claro que a gente não tem controle que a imunidade disso. dela é mais forte por conta da amamentação na escolinha, que ela vai na Sinto. escola, né? A escola normalmente... Sinto muito, tanto em relação à amamentação, quanto também com a convivência com os pets. com os Que a pets. gente sempre deixou desde o, sei lá, do dia que ela chegou em casa, a gente nunca Restringiu muito restringiu. o contato. Pelo contrário, o Bruce já teve contato com ela, ele lambia o pezinho dela quando ela era bem Como foi a pequenininha. aceitação? Não esquece... Não. Peraí, vamos primeiro. Porque eu tenho curiosidade pra saber desse relacionamento dos Do pets Bruce. com ela, né? Do Bruce, depois chegou Depois bem... a gente pode falar sobre isso, mas assim, eu sinto que tanto a amamentação quanto o relacionamento com o Bruce e com o Bane, né? Depois com o Bane, ajudou muito ela, assim, na parte motora e imunológica. Motora, eu acompanhei. a Ela se Liz, ela desenvolveu começou muito a rápido. virar, e levantar a cabeça com 1 mês, 2 meses. Ela já virava, sabe? Ela andou com 9 meses, você tava comentando, Ela andou né? com 9 meses. Então, e isso muito, acho que o estímulo do Bruce, né? Porque a gente deixava o Bruce do lado dela, então ela queria ir lá tocar ele. E aí ela fazia aquele esforço pra virar, sabe? Depois ela engatinhava, tipo, atrás do Enlouquecida Bruce, atrás né? dele. Acabou o sossego do Bruce quando ela começou a tadinho. engatinhar. Ainda bem que ele é um amor. Ele é um anjo. amor, mas assim, acabou o sossego dele quando ela começou a engatinhar, porque ela engatinhava pra chegar até ele. Sabe? Depois começou a andar. É diferente de estimular com um brinquedinho, que às vezes a criança quer, mas ela nem quer tanto. Agora um bichinho que ela já ama desde que nasceu. Sim, né? E o Bruce e ela tem uma conexão muito bacana, assim. Sabe? Desde a barriga. O Brucinho deitava na minha Sim. barriga quando eu tava grávida. E desde que ela nasceu, assim, os dois, eles têm uma conexão muito boa. E eu senti que isso fez diferença. E também na parte imunológica, né? A Liz, óbvio, escola vai deixar a criança doente, porque ela vai ter outras coisas. Contatos com muito. Mas ela nunca teve algo muito, assim, que não passou rápido, sabe? Tá. Então, às vezes, eu acho que ela ficou... Acho que a gente não mandou ela pra escola talvez 1 ou 2 vezes só. Nesse Caramba. período todo que ela tá indo pra escola. Sabe? Porque ela ficou com febre ou alguma coisa assim, né? Então, foi pouquíssimas vezes que ela não foi à escola por estar doente.
Normalmente era algo muito tranquilo, muito simples, ou que passava rápido. num dia pro outro, sabe? Chegava em casa, dava febre, e no outro dia ela já Isso tava é bem raro, zerada. porque normalmente criança, quando vai pra escola, dá um trabalho. Os pais, assim, sofrem pra caramba, porque eles contam, né, que a Sim. criança vai pra escola, aí. A gente, óbvio, a gente tá olhando sobre a visão da mãe, tá, gente? É óbvio que a Sim. criança a gente vai acolher e a gente fica muito preocupado, nosso coração fica Muito. fora do peito, a Eu gente acho trocaria que a pior coisa é ver pior o coisa. filho doente. Mas pensando em aspectos práticos, pra mãe, você tava contando que amanhã vai ter escola, minha rotina tá ali, eu tenho essa programação. É desafiador, né? Quebra as nossas pernas, né? Literalmente. Tipo, então, acho que foram poucas vezes, assim, que a Alice não foi pra escola por algum problema, né? Teve, eu acho que a gente tem que deixar bem claro que, assim, não é porque a criança amamenta que ela nunca vai ficar doente, ela vai ficar doente. Mas eu acho que passa mais rápido. Acaba fortalecendo e eu mais. acho que é mais suave, sabe? E te dá uma certa segurança, agora falando bem da mãe, te dá uma certa segurança do tipo, eu estou sendo um remédio pra minha filha, Legal. sabe? Porque às vezes a criança não quer comer porque tá doente, a criança não quer fazer isso, mas ela sempre vai querer mamar. dificilmente ela vai rejeitar um peito. Muito difícil. A Bela nunca rejeitou. A Alice também não. Então, assim, de alguma forma, aquilo também acalma o seu coração, sabe? Tipo, ela não comeu, mas ela tá mamando aqui, sabe? Tá E aí você alimentada, fala, tá bem. Deixa mamar, sabe? Deixa mamar, vai mamar. Não fica essa preocupação de, putz, mas ela precisa comer, eu preciso forçar. Porque imagino que se não tem o peito, tem que comer. Ou tem que tomar uma mamadeira. Tomar água, tem que fazer alguma coisa, né? E no caso do peito, ela nem precisa beber água, né? Sim, é o peito. Isso é um alento, acho que principalmente pras mães pra também. Mãe, é. Porque a gente não fica não com aquela obrigação. Por esse lado, mas é realmente, isso é um... É um alívio nosso, alívio, né? exato. Ao mesmo tempo, por isso que eu falo assim, a amamentação mas é a uma amamentação carga é muito pesada. um desafio demais, hein? É uma carga muito Cria pesada uma dependência também da mãe muito grande. Tem coisas que é só a mãe. Que é só a mãe. Porque que não dá pra dividir, né? É uma questão emocional, eu percebo a amamentação com a Bela. Ela às vezes não quer, ela acabou de comer, ela tá super satisfeita, mas ela quer o meu peito pra ter um colinho, um aconchego, Sim. né? Mas isso é muito bom, essa regulação emocional, porque se eu não me engano, até os 2 anos eu tava estudando, parece que a criança não consegue sozinha tipo assim, desequilibrei emocionalmente, se reequilibrar. E o peito tem muito essa função, né, Sim, Cami? e tem a função desde o sono. Então, ajuda a criança também a liberar o hormônio do sono, né? Então, a gente não é especialista em nada, a gente só tá compartilhando coisas que a gente sabe, tá? Que a gente estuda pra caramba, lê e vê na prática. Vê na prática, né? Eu vejo muito isso na prática, né? A Alice, ela não dorme a noite inteira. No entanto, se ela estiver mamando, ela não é aquele bebê que vai ficar 1 hora acordado, 40 minutos acordado. A Bela acordava várias vezes, mas ela dormia rápido. Mamava. E aí, tipo, coisa de 2 minutos, eu não tô brincando, ela voltava a dormir. Tudo bem. Depois ela acordava e queria mamar de novo. Né? E aí tem essa associação. A gente fica nessa associação. Mas não tinha aquele negócio cansativo de você ficar ali 40 minutos, ninando, em pé o bebê, sabe? Eu viro. Praticamente, quando ela acorda, isso não deixa de ser cansativo, isso também é muito cansativo. Mas eu acho que não é cansativo igual quem não tem essa opção. Eu viro pro lado, ela pega meu peito, já pega sozinha, nem abre o olho. Ela já vai pelo cheiro, pega o peito, mama ali seus 2, 3 minutos. Larga e volta. Larga e dorme. Né? Tem noite que ela vai fazer isso muitas vezes, tem noite que ela vai fazer isso 1, 2 vezes. Né? Então, mas a amamentação é uma carga muito pesada. Mas eu espero que isso faça também diferença pra ela no futuro, sabe? Que quando ela ficar mais velha, ela não seja uma pessoa também totalmente dependente de remédios. Né? Hoje a gente vê muito isso, né? A gente não pensa, mas o que a indústria, né, do leite, a farmacêutica faz, né, de não incentivar, entre aspas, né, a amamentação, porque eu sei que muita gente fala da importância, ninguém nega a importância. Ninguém nega, mas vai oferecendo outras coisas, né? Porque lá na frente eles também vão colher, né? Vão colher o quê? Os medicamentos que a pessoa vai precisar lá no futuro. Sim. Então, eu espero muito que, tipo, esse meu esforço
E parece um esforço eterno, né, Ká? Tipo, parece que nunca vai acabar. Tipo, parece que não tem fim. Não, eu não sei como, Só que há 2 anos. e quando a Bela vai desmamar. Então. Mas Tipo, assim... eu também não sei se vai ser quando ela completar 2 anos. eu não sei não. Eu A não ser espero que que você seja. decida. Eu espero que seja, mas se não for, sabe? Se a gente parar pra pensar A gente da tem que vida passar. inteira dela, da vida inteira da minha filha, são só 2 anos. Exatamente. Sabe? São que é só uma 2 é anos que vai cansativo. valer meu esforço. Mas aí tem um apoio, tem um suporte das pessoas na sua casa na hora que você tá amamentando. Sim. Tipo, pra te dar um celular, pra te dar uma água. Ter esse suporte com é muito certeza. importante. Isso é algo que, por exemplo, o Pablo faz, tipo, desde o primeiro dia, sabe? Tipo, eu coloco eles no peito, ele já vai lá, pega minha garrafa, pega meu celular, sabe? Tipo, isso acontecia muito comigo no começo. Confesso que agora que ela tá maior, o povo acha que eu não preciso mais de ajuda, sabe? Aí de vez em quando eu falo, pega minha água ali, pega meu celular. Porque as pessoas começam a achar que, já porque tá grande, ou só porque eu não... Ou não precisa, teoricamente não precisa mais, né? Mas gente. Precisa. Ter esse suporte da amamentação e lugares, né? Lugares ainda né? eu percebo que é tabu quando eu tiro o peito e vou amamentar, porque eu não tenho muito pudor, não, pra amamentar. Eu também não. E aí eu percebo que tem pessoas que ficam desconfortáveis. E tá tudo bem, é uma cultura, né? As pessoas... Mas assim, vamos normalizar um pouco mais, não ficar olhando, porque ninguém merece, eu acho que né? a sociedade em si não tá preparada ainda, sabe? Pra mães que amamentam. Então, assim, nossa, se você conseguiu amamentar qualquer tanto, sabe? Você já fez a diferença, sabe? Com certeza. E fez a diferença também pro seu filho lá no futuro. A gente, às vezes, quer colher os benefícios muito rápido das coisas, né? A gente é muito imediatista, né? Da nossa cultura é muito imediatista. Mas se a gente parar pra pensar, a gente tá falando de benefícios que as nossas bebês vão colher, não só agora a gente já começa a ver, mas lá no futuro também, quando elas forem adultas, quando elas forem idosas. Quem sabe, né? Elas vão estar colhendo e tirar esse tabu, porque a Bela tá grande, né? As pessoas falam, mas essa menina tá grande, daqui a pouco tá mamando em pé. Gente, mas sim, tudo bem. A Liz mama em pé. A Liz, inclusive, às vezes eu tô sentada, ela já vai lá. Arranca a nossa roupa agora, né? Parece um bezerrinho, sabe? Ô, Cami, e falando agora sobre rede de apoio. Só rede de apoio, você já falou, foi restrita aos seus pais aqui em São Paulo, basicamente. E olhe lá, né? Porque pandemia dificultou todo esse caminho. Como é que foi pra você estar sozinha, assim? Você falou que a solidão você focou no trabalho. Mas e tipo, pra sair com o Pablo, você conseguiu fazer isso? Não conseguiu? Como que é isso aí? Assim, pra ter um momento assim seu, pra ir em algum lugar, passear. Tem um lado bom que, assim, como o Pablo e eu somos sócios, né? A gente também dividiu muito essa carga, né? Tipo, a gente sabia que se a gente às vezes não tava com a Alice, a gente estaria trabalhando. E dividir essa carga tanto física de trabalho, né? Tanto emocional foi muito importante. E financeira. E financeira também foi muito importante. Que pesa muito muito isso pra um casal, né? Sim, é que assim, financeira entre aspas, porque o nosso ganho é o mesmo, né? Sim, mas então, mas um entendia o que estava acontecendo, exatamente, né? E isso foi muito importante, né? Ter essa divisão. E essa compreensão, sabe? Que às vezes não seria possível ter aquele momento, né? Ou sair nós dois a sós. Porque a gente sabia que a gente tá passando por uma fase, né? Que a gente precisava trabalhar. E às vezes não sobrava tempo no dia. Então aquela horinha que a gente tinha junto, às vezes a gente precisava resolver algumas coisas e a gente resolvia, né? E ter essa compreensão. Acho que às vezes as pessoas são muito... ainda tem um pensamento muito antigo, né? Que fala assim, nossa, se você não der atenção pro seu marido, se você não fizer essas coisas, tipo, você vai ficar sozinha, sabe? Tipo... Ele vai te trocar por outra. Vai te trocar por outra, tipo, o homem não tem paciência pra isso. Mas, gente, não, a gente tem as mesmas responsabilidades. Essa parceria rolou bem forte entre vocês. A gente tem os mesmos trabalhos. Inclusive, já deixo a dica aqui, se você pretende engravidar pra segurar o marido, gente, não rola. Não, é o contrário, eu acho. É o contrário, exatamente. É aí que o nosso relacionamento se solidifica. O que tiver muito frágil, quebra. De verdade, eu tenho essa sensação. E o que tiver forte, fortalece. Fortalece, exatamente. Então, eu acho que isso a gente sentiu muito na pele, sabe? Porque
eu acho que quando a gente tá sem filho, a gente consegue ainda fazer algumas coisas. Porque aí, mais tarde, tipo, a gente senta pra pegar um Netflix, assistir juntos, dar uma namorada. Agora, quando tem filhos, tá tarde, eu quero dormir. E, tipo assim, vamos correr pra dormir. Tipo, Ou então, no nosso caso, às vezes, Pra a gente resolver tem algum uma horinha, trabalho. vamos resolver isso, vamos bater esse trabalho que a gente precisa entregar junto. E ter essa compreensão é muito importante, né? Essa divisão isso foi conversado antes ou foi fluindo? foi fluindo. Foi fluindo. E eu acho que também tem coisas que eu acho que a gente deve conversar antes, né? Eu acho que uma coisa que a gente viu até na época, quando a gente tava grávida, quando eu tava grávida, né? Estávamos grávidas. Estavam grávidos, Quando a gente tava grávido, é que o cansaço bate muito forte. O hormônio na mulher também, eu acho que essa desloca muito, né? Tem dia que a gente tá super bem, Sim. tem dia que Oscila demais, né? oscila muito, né? E eu acho que a gente ter entendido um pouco isso, o Pablo estudou muito comigo, o parto, o pós-parto. Ele foi bem companheiro. Isso é muito, muito importante, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer, eu acho que é inserir os nossos maridos nisso, sabe? Tipo, inserir os nossos companheiros, companheiras, enfim, nesse processo, para ele entender o que vai se passar, né? Preparar de alguma forma o que vai se passar. E eu lembro que a gente viu um vídeo de dicas. Agora eu não lembro de quem foi. Enfim, queria dar os créditos aqui, mas infelizmente eu não lembro. E uma das dicas que esse pai, era um pai que falava, ele falava assim, o que acontecer durante as crises de choro do bebê ou madrugada, vocês precisam combinar que vai ser apenas naquele momento. Porque um vai ser grosso com o outro, vai olhar feio, vai dar uma atravessada, vai dar uma pontadinha ali que às vezes, sabe, vai te doer o coração. Sim. Mas você vai ter que saber que no outro dia vai acordar e que aquilo foi naquele momento. Ter esse alinhamento é bem importante, né? Eu acho que ter esse alinhamento, assim, pra gente foi bem importante. Porque realmente tem horas do desespero. É muito exaustivo, cansativo. Tem horas... e a gente tá cansado. Imagina, ficou o dia inteiro com o bebê chorando ali na sua cabeça. Aí de noite você não consegue dormir. E aí, sei lá, às vezes a pessoa te falou um negócio, não foi nem pra te magoar. Mas aquilo bate de um jeito que você vai lá e dá uma atravessada na pessoa, sabe? E... a gente precisa entender que aí acordou, a gente tá vivendo numa situação diferente. Sem ficar guardando rancor, né? Senão vira uma bola de neve, exatamente. De fato. Então, eu acho que ter esse alinhamento, que tipo, acordou no dia seguinte. É um novo dia. O dia. que aconteceu? Ficou em Vegas? É igual Vegas. Exatamente. O que acontece em Vegas. Vegas ficou em Vegas, sabe? O que aconteceu naquele momento da crise do choro do bebê, ou que vocês estavam muito cansados. Tem que ter essa compreensão. Você acha que isso ajudou no relacionamento a manter a estabilidade do relacionamento de vocês? Ajudou muito, assim, a gente saber que a gente tava passando por coisas que a gente nunca passou na vida, né? Exato. É muito novo. Você não sabe ser mãe, ele não sabe ser pai. E tipo assim... E tem uma criança ali que defende. Vocês não sabem ser um casal com uma criança. Vocês só sabem ser um casal... existindo só vocês dois, eu senti um pouco isso, sabe? Sim. Era como se do dia pra noite, óbvio, tem 9 meses de gestação, mas na gestação não muda tanto quanto na hora que o bebê nasce. Eu senti meio que do dia pra noite, a gente se tornou um casal com um bebê, tipo, como é que lida com isso? Não, e entender que existe outras formas também de demonstrar o amor, de demonstrar o carinho. E mesmo nesses momentos mais difíceis, sabe? Tipo... às vezes, sabe, mesmo eu, estressada, sabe, eu sei que eu consigo, sei lá, virar pro Pablo no meio da noite e falar assim, amor, pega uma água pra mim, sabe, que ele vai, tipo, levantar meio dormindo, meio do jeito dele, mas vai lá e vai pegar, sabe, vai me ajudar. Então, nesse ponto, eu acho que é muito importante ter esse alinhamento de vocês. Assim, a gente nunca vai se preparar. Até pra não criar muita expectativa, né? Do que o outro vai fazer por mim. Mas a gente também nunca vai se preparar pra viver. A gente pode estudar, a gente pode ler, mas a realidade de cada um é aquilo. Muito diferente. E a gente saber, pelo menos ter uma noção do o que pode acontecer e o que vai passar, isso também ajuda. Ajuda. Né? Eu acho que tinha coisas que quando a gente estudou, o Pablo pode confirmar, assim, mas
que parecia muito pior do que realmente foi, Sim, também tive essa sensação. sabe? E tem outras coisas que pareciam mais fáceis e foram piores, né? Então, talvez, na realidade de outras pessoas, isso pode ter sido o inverso. Mas eu acho que foi importante a gente saber que aquilo poderia acontecer, ou que aquilo, de alguma forma, a gente ia chegar naquele ponto, né? A Alice, por exemplo, nunca foi um bebê que chorava horas a fio. A É. Bela também nunca foi de chorar muito. Chegava, tinha aquela hora da bruxa, né? que Ah, todo mas a mundo Bela teve a fala. Hora da Bruxa. Meu, Nossa, ela teve. A Alice não teve. É Só que interessante. a gente ficava esperando isso A acontecer, Hora da Bruxa né? já chegou. Era Não, passou. engraçado. Opa, mais um dia sem. A gente ficava esperando isso acontecer, sabe? E não aconteceu. Ô, Cami, e deixa eu te perguntar uma outra coisa. E tempo pra você? Você consegue? Até hoje não consegue? Como que é isso na sua vida? Porque assim, hoje a Liz vai pra escola, né? Então, Sim. queira ou não queira, deu um tempinho, mas assim, você tem que trabalhar. E a Alice vai na escola de manhã, então de manhã passa muito Ah, rápido. nossa, de manhã é muito rápido, né? Sim. Bom, enfim, e aí a tarde inteira é você, mãe e empreendedora. Sim, hoje a gente combinou uma rotina que tem funcionado, assim, principalmente de terça e quinta, minha mãe tem ficado com a Liz, Tá. né, minha mãe curte muito esse momento, eu ainda não quis deixar a Liz integral na escolinha, eu acho que tem coisas nessa fase da vida dela muito importantes e que só eu e o Pablo e meus pais, talvez, conseguiriam passar isso pra ela, porque é Sim. uma fase de formação muito importante, não queria deixar ela é integral na escolinha ainda, mas isso é algo, enfim, Pessoal. e eu entendo que muitas mães às vezes não tenham nem opção e precisam Total. disso e precisam confiar na escola pra isso, mas como a gente tem esse lado bom, né, do empreendedorismo que tem essa flexibilidade, eu entendo que assim, né, tem até uma das frases que a gente usa no vídeo da Liz, que ela fez um ano da música, a gente fala que a gente tem 11 verões, né? Quer dizer, 18 verões com os nossos filhos e desses 18 verões, só 11 fazem parte da infância, né? Se a gente pensar na nossa vida inteira, a gente foi criança durante 11 anos, né? Isso parece uma eternidade, né? Parece que a gente nunca vai sair daquele tapetinho brincando com os nossos Sim. bebês, né? E a gente vai sair, a gente vai sentir falta disso um dia, Com sabe? certeza. Tipo, um dia que ela não precisar mais de mim, ou não precisar mais do Pablo, sabe? Talvez eu vou querer voltar nesse momento, sabe? Eu vou querer, tipo, eu podia brincar mais uma vez com ela. É porque quando a gente para pra pensar sobre essa perspectiva de que não é eterno, né, Cami? As coisas geram outra... A gente Sim. tira o foco de eu tô cansada, eu não aguento mais ler essa história, eu não aguento mais brincar dessa brincadeira. Mas é quando você pensa, cara, Isso é um daqui a pouco período. isso vai acabar e eu vou implorar pra sentar e brincar um pouquinho mais com ela, Que de ela não vai casinha, de comidinha. É que ela não vai querer mais Ela- que eu faça parte disso. Aconteceu com a gente, né? Tipo, os nossos pais hoje, eles fazem parte De uma forma... de uma fatia muito pequena da nossa vida. Hoje eu sou o bolo inteiro dela, né? Então, eu acho que ter essa percepção que eu não vou ficar pra sempre, tipo, ajudou, sabe? Tornou mais leve, né, Cami? Nossa, Cami, é engraçado porque cada entrevistada a gente tem um aprendizado. E eu já tinha parado pra pensar nisso, mas talvez não com o peso, não com a verdade que isso é. Isso é tão real, Cami. Não, e é muito E curto até esse período, e desde né? da fase bebezinha, porque eu olho pra trás, a Bela tá com 1 ano e 1 mês. E eu olho pra trás e falo, gente, ela não é mais um neném, ela não é mais um neném. Ela não precisa mais do meu colo o tempo inteiro, né? Exato. Eu pego ela no colo, ir pro ela ponto começa A pro a ponto B. escorregar e querer descer. Eu falei que não ia chorar e eu Aí, ó. Já- Já demos risada, já mas... Pode não- marcar aí mais um Check. tiquezinho, um check, deu certo. Mas, Cami, é exatamente isso. E às vezes a gente fica tão ansiosa pra ter um tempo pra gente, né? Fica. E assim, é importante a gente ter esse tempo. Eu acho que é muito importante a gente ter esse tempo e conseguir ali se equilibrar na nossa rotina, né? Mas às vezes esse tempo ele pode ser tipo uns
sei lá, 5 minutos, ou uma ida no banheiro, né, que eu brinco, sabe? Às vezes Banho de banheira raros que você tem na sua mas banheira. às vezes você vai lá fazer, tipo, número 2 no banheiro, fecha a porta, assim, sabe? E fala assim, meu Deus, tá, esse momento é meu, sabe? Tipo, às vezes você nem Pelo tá com amor de vontade. Deus, olha Às vezes a você vida nem da mãe. Eu vezes nem você quero o nem número tá 2, mas no eu vou dar uma banheiro. forçadinha pra ficar um pouquinho mais tranquilo. Pois é, então às vezes você nem quer ir no banheiro, mas você vai, assim, pra ter Relaxar. esse branco na sua cabeça, sabe? Tipo, é importante. Mas eu acho também que é importante a gente saber que esse esforço que a gente tá fazendo agora, ele não é perene. Ele não é pra sempre, né? Então, isso é um período muito curto se a gente pensar na nossa vida inteira, É um cara. período muito curto, É um período muito curto. 2 anos não são nada. 2 anos amamentando não é nada, mas parece eterno. Sabe? É cansativo. E se a gente exaustivo. foca no cansaço, se a gente foca no desgaste... Eu acho que o que tem me ajudado é muito isso. Muito Eu ter essa consciência. Sempre se relembrar. Calma, isso vai passar. E não vai passar no sentido de... Ai, não vejo a hora que passe logo. No sentido de, vai passar e eu vou sentir saudades disso. Sim, tipo, do jeito que eu vejo, as nossas mães sentem, sabe? Tanto é que eu percebo que a minha valoriza muito estar com a Bela, porque eu acho que gera essa sensação E de... eu posso falar, eu acho que as nossas mães devem valorizar mais isso agora, porque elas já passaram isso com a gente. E talvez não tiveram a mesma oportunidade, ou mesmo a mesma disponibilidade de tempo. Sim, Minha mãe trabalhava. a minha também. Então, assim, inclusive a minha mãe deixou de trabalhar pra ter esses momentos também comigo depois, sabe? Então, eu acho que hoje eu vejo que minha mãe valoriza muito esses momentos com a Alice e coisas que às vezes a gente acha pesado, elas não acham, porque elas já têm essa consciência. Essa maturidade, né? Elas já têm essa consciência que tipo, daqui a pouco eu não vou fazer mais parte disso, né? Daqui a pouco, tipo, minha filha cresceu, tipo, tá vivendo a vida dela, tá com a casa dela, tá com o marido dela. Eu já não. Eu sou uma fatia muito pequena. Então, deixa eu aproveitar minha neta. Enquanto eu sou o bolo inteiro, né? Exatamente, tipo, deixa eu aproveitar minha neta, sabe? Deixa eu ter esses momentos com ela. E às vezes momentos que minha mãe nem pôde ter comigo, ou com meu irmão, Sim. sabe? Mas ela sabe que aquilo é curto. Várias vezes minha mãe fala assim, nossa, essa fase é tão gostosa. Depois você vai sentir falta, sabe? Nossa, essa fase é tão engraçadinha. E eu acho que isso também quebra um pouco, sabe? Tipo, quebra um pouco aquela sensação de tipo, meu Deus, tô cansada, não aguento mais. Você tem que ficar atrás dessa bebê. Ai, ela vai escalar ali, ela vai pular ali. Ai, meu Deus, eu preciso tirar esse vaso. Tipo, minha mãe fala, calma, sabe? Tipo, essa fase vai passar. Olha que gostoso que é essa fase. Olha essa gracinha que ela tá fazendo. As pessoas podem falar, né, que, ai, romântico, mas não é uma visão romântica, é uma visão positiva, é focar no positivo, entendeu? Focar no positivo da criança, dela se desenvolvendo. De romântico, maternidade não tem nada, gente, é zero romance, pelo contrário. Mas é a forma como a gente encara, porque assim, Cami, o que eu tô percebendo, assim, do nosso bate-papo? Cara, e pelo que eu sei já de você, te acompanho, sua vida não é fácil. Não. Sua rotina é longe de ser uma rotina tranquila. Mas mesmo assim, você trabalha pra caramba nas horas que você não tá trabalhando. Você tá trabalhando. Você tem um apoio... Ou pensando no que tem que fazer, porque isso é a parte mais difícil. Não para. Você tem um apoio restrito, né? Uma rede de apoio restrita com a Liz. E a Liz é uma criança, graças a Deus, muito ativa, muito sapeca, muito gostosa. Mas assim, ativa, não é uma criança que fica ali horas brincando sozinha, até porque nem é esperado nessa faixa, nessa idade. Mas mesmo assim, você tá preferindo olhar pelo lado positivo, olhar pelo lado de que, cara, eu vou aproveitar a amamentação, sim, vai ser bom pra ela. Esses tempos vai passar. Ela ainda me quer por inteiro, então eu vou me doar por inteiro. Eu sinto, Cami, de verdade nesse bate-papo, que é isso que faz você se manter em pé. Eu tô errada? Não, você tá super certa. Eu tive essa sensação e eu tô muito, muito feliz, assim, de verdade. Eu acho que muitas mães, talvez, depois desse vídeo, vão se esforçar pra enxergar, até mesmo eu, que tem vezes que eu falo, ai,
5 horas da manhã, eu não acredito que ela tá acordando. Mas ela não vai acordar pra sempre 5 horas da Não manhã. vai. Então deixa eu aproveitar e amamentar quentinha aqui com ela. Porque talvez daqui alguns anos eu fale 5 horas da manhã, como eu queria ela no meu colinho, ela vai estar na balada, sabe? Tipo, 5 horas da manhã você vai estar, meu Deus, onde tá minha onde é que filha? tá minha filha? E cara, Esses dias eu tive, enfim, uma discussão. Eu e os meus pais, assim, a gente tem uma relação muito engraçada, porque meus pais, eles, sem saber, né, de tudo que a gente sabe hoje, eu acho que eles tiveram uma disciplina positiva Aham, muito boa na minha vida, na vida do meu irmão, legal. assim. Então, eu brinco assim, eu sou a boa filha, digamos assim, mas eu também desafio meus pais a algumas coisas, né? E porque meus pais me deram essa capacidade e essa liberdade, né? E o que eu espero também dali, sabe? Eu não quero que ele seja igual a mim. Eu quero também que ela me faça pensar e me desafie e me tire um pouco Perfeito. da zona de conforto, sabe? Então, eu e os meus pais, a gente fala assim, a gente conversa muito. Às vezes, tipo, o Pablo mesmo já falou assim, eu não entendo como vocês conseguem ficar, às vezes, 4 horas numa mesa redonda, conversando, brigando. E a gente, assim, é isso, a conversa, briga, chora, de repente já tá rindo, tá bebendo vinho. E assim, desse jeito. Gostoso. E eu tive esses dias uma discussão com meu pai, meu pai falou, porque meu pai, assim, ele claramente queria meu bem, né? Você precisa parar de amamentar. Tipo, isso tá cansando você, sabe? Isso tá te esgotando. E eu, tipo, emociono até. Porque é difícil a gente ouvir de pessoas que amam a gente, que a gente precisa parar de amamentar, porque é muito de sacrifício, é um sacrifício sim pra nós. Mas a gente não tá fazendo isso porque a gente é tonta, tipo, sei lá, não é E porque... aí ele falou assim, você precisa dormir, você precisa descansar. E meus pais, eles são assim, é uma rede de apoio reduzida, mas é uma puta rede de apoio. Tipo, a Liz dorme às vezes nos meus pais, sabe? Desde do carnaval desse ano, a gente Deixa. testou e, Funcionou. ela funcionou, ela Eu dorme ainda bem. não testei. Eu quero testar, mas eu ainda tô Ela com dorme medo. bem fora, assim, sabe? Ela dorme bem fora, assim, nos meus Aham, pais, seus né? pais. E porque ela fica muito bem lá. É E lá eu seguro pra ela, confio, né? é seguro. E eu sei disso, assim, que ele tava falando pro meu bem. Mas eu falei, pai, você tá achando que a amamentação é o problema? Eu te deixei dormir esses anos. E eu não deixei. Porque eu fui uma criança muito medrosa. Eu tinha síndrome do pânico. E eu dei muito trabalho pros meus pais. Até, acho que, 10 anos de idade. Caramba. 10 anos de idade. Eu falei, pai, tipo, pode ser que a Alice também não me deixe dormir. Mesmo depois que ela parar de amamentar. Tem tanta gente que faz o desmame noturno e a criança continua acordando, continua... E eu acordava porque eu tinha medo, sabe? E meus pais, eles sempre deixaram eu dormir com eles. Mas o meu medo, às vezes, tinha fases, né? Fases e fases. Tinha fases mais tranquilas. Tinha fases, tipo, que eu precisava que meus pais ficassem acordados pra eu conseguir dormir. Olha só. Que eu tinha muito medo. Não bastava eu estar na cama dos meus pais e entre eles. Caramba, Que eu Cami. precisava sentir que ou meu pai ou minha mãe, alguém tava acordado olhando pra mim, me vigiando pra eu conseguir dormir. Olha só. E E isso aí? durou até os 10 anos, sabe? Meus pais sofreram muito comigo. Assim, muito nesse ponto do sono. E que hoje você, como mãe... E eles conseguiram, tipo, deve ter sido muito difícil pra eles, óbvio, mas eles conseguiram continuar fazendo suas coisas, tipo, trabalhando e fazendo as coisas. Então, eu sei que não vai ser a amamentação que vai fazer eu dormir, Não. sabe? Igual você falou, sabe? A Bela, depois com 15 anos, 18 anos, pode estar na balada e você vai estar ali acordada. Sim. Sabe? Eu acho que a gente, depois que é mãe, a gente nunca vai dormir. Acho que nunca mais eu vou dormir, é uma realidade. Então, acho que é uma realidade, sabe? Cami, mas isso é tão... E por diversos motivos. Cada fase por um motivo. Cada fase por um motivo. E aí foi dessa vez que, tipo, eu vi que a ficha dele caiu, sabe? Tipo, no meio da discussão, ele falou, tipo, Nossa. pode ser que
ajude, porém não ajude, sabe? Isso da opinião alheia, Cami, assim, não é nem alheia, poxa, dos nossos pais e às vezes de outras pessoas falando algo, achando que tá falando pro nosso bem, mas que às vezes é tão doloroso pra gente, né, Cami? Já aconteceu isso com os meus pais também. Agora eu não consigo lembrar nenhum exemplo específico, mas eu lembro que foi com a minha mãe. E é tão bom quando a gente tem liberdade pra contra-argumentar, porque Sim. com a pessoa e falar, não é bem por aí, e mostrar nosso ponto de vista. Porque o problema é que quando é aquelas pessoas que querem dar um palpite, falar alguma coisa da sua vida, e você não pode nem falar nada depois. Tipo, né? Às vezes é uma pessoa que você nem tem tanta intimidade, você só Respira e engole, né? zen, ou dá uma patada mesmo e a pessoa que se lasque. Mas às vezes eu faço isso mesmo. Mas, e aí, é uma pessoa tentando ajudar, mas muitas vezes ela não tá entendendo aquele universo. Você falar isso pra mim, eu entendo 100% isso que você tá falando. Só que pro seu pai, não. Sim. E assim, e tem tanta gente que poderia, por exemplo, no seu caso, fechar a cara pro seu pai e não falar mais com ele, e pegar uma birra, e pegar um ranço. E que muitas vezes não precisa, porque foi por amor, de certa forma. Não é que a gente não precisa se defender, né? Falar o que tá acontecendo. Cara, o que eu falei, tipo, foi uma preocupação dele, sabe? Ele falou, você tá cansada, você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa, sabe? Tipo... Ele tá cuidando da filha dele também. Não Exatamente. É que você cuida da Liz e você tá se sacrificando pela Liz, ele também tá querendo te ajudar de alguma maneira. Sim, e aí foi o que eu falei, pai, fala, sabe, tipo, quando a gente se falou muito, né, na pandemia sobre vacina, e que vacina é um pacto coletivo, né, que as pessoas precisam tomar a vacina. Todo mundo, senão não adianta. Senão não adianta. E eu falei pro meu pai, eu falei assim, pai, tipo, amamentar é muito parecido com a vacina, né? Só que a picadinha dura 2 anos. Só que a picadinha dura 2 anos. Sabe? É uma longa picadinha. É uma longa picadinha, mas é a picadinha, sabe? Que vai fazer diferença lá na frente, né? Sim. Então, assim, é isso, né? É um momentinho que é um sacrifício, é um momentinho dolorido, né? Tipo, quando você leva a picada da vacina, dói, arde, né? Às vezes o braço fica dolorido. Você fica mal ali durante um dia, se você tiver reação, 1 ou 2 dias. Mas você sabe que aquilo vai te fazer bem depois, né? Vai te deixar seguro depois. E esses 2 anos de amamentação é como se fosse essa picadinha. É dolorido, pode ter reações, né? Tem o cansaço, tem algumas coisas assim. Exaustão. Mas é uma picadinha, sabe? Que legal, Cami. Adorei essa sua visão sobre a amamentação. De verdade. Eu não tinha o bom... Tem mais água ali se você quiser, tá? Eu não tinha pensado sobre... Dessa forma. É como se eu já visualizado essa ideia, mas talvez eu não tinha internalizado. Foi bem importante pra mim também ouvir. E eu acredito que muitas mães que estão amamentando ou que pensam em amamentar vão nesse se período conscientizar, acho, né? E nesse período, eu acho que eu já pensei em desmamar a Liz umas, sei lá, 50 vezes, sabe? Dispensei muitas vezes. Então, assim, só que aí eu sempre acabo voltando pro mesmo ponto, sabe? Tipo... É como se a nossa intuição, né? Eu sinto que a minha intuição, depois da maternidade, ficou mais aflorada. Muito. Né? Você sente isso também? Muito, muito. Voltasse e falasse, não, fica aí, aguenta mais um pouco. Você tá fazendo um bom trabalho. É, bem isso, sabe? É isso que você tem que... parece que é como se fosse um dever, sabe? Tipo, e eu acho que assim, cá tá entre tudo nós, bem também pras mães que não amamentam, né? A gente não tá fazendo também nenhuma apologia, nada. A gente tá falando da nossa realidade. Da nossa realidade. Entenda isso, né? E eu acho que assim, sabe? Eu acho que nós somos crescidas, né? A gente não é mais criança, né? Uma criança mimada, birrenta, que fala assim... Ai, hoje eu não quero fazer isso, hoje eu não quero tomar banho, hoje eu não quero... Sabe, a gente é adulto e tem essa percepção das coisas... Que as coisas que devem ser feitas precisam ser feitas. Precisam ser feitas, exatamente. Sabe? E eu acho que ter essa percepção também ajuda muito, né? Falar assim, eu preciso fazer isso. É onde eu preciso estar agora. É o que eu preciso estar fazendo agora, sabe? E ter essa percepção bem clara do que deve ser feito e fazer ajuda também. Sabe? Nem todo dia a gente quer trabalhar. E não vai trabalhar? Mesmo trabalhando com o que eu amo. Nem todo dia a gente quer cuidar dos nossos filhos. Mas a gente cuida. Exatamente. Assim, mesmo a gente amando,
o nosso trabalho, o que a gente faz. Tem dia que a gente acorda e fala assim, nossa, eu queria ficar aqui na minha cama. Nossa, Eu queria não esses fazer dias nada. Eu fiquei assim. Esses dias do frio. Principalmente. Putz, a Bela acordou e eu falei, gente, eu só queria que ela ficasse no meu peito o dia inteiro, pra eu não precisar me mexer e ficar só debaixo da coberta. Mas aí deu meia horinha, ela já queria brincar. Eu falei, tá bom, vamos lá. Pois é, então eu acho que tem essa percepção, né? Que, tipo, a gente precisa acordar, a gente precisa Tem que ser trabalhar. maduro, né? Tem que ser responsável e ponto. E eu acho que isso faz parte da maturidade, né? Que a gente precisa entender que os nossos filhos não têm e que a gente precisa ter por nós Somos e por os adultos eles, da né? relação, né? Agora, pra gente finalizar, eu queria que você desse um conselho de mãe pra mãe ou pra futuras mães que estão assistindo a gente. Um conselho, assim, que se você pudesse estampar num pôster, hoje em dia nem tem mais aqueles outdoors, o que você falaria? Que conselho você daria pra mãe que, sim, você ouviu ou gostaria de ter ouvido e que é muito importante pra tornar essa jornada mais leve e principalmente pra mãe, mas pra mulher que tá por Sim. trás da mãe vivendo todas essas mudanças? Eu acho que... Vou resumir todo o nosso papo agora, né? Eu acho que é lembrar que daqui 20 anos, né? As nossas filhas não vão precisar da gente igual elas precisam hoje. E que a gente vai querer um dia, né? Tipo, receber talvez uma cápsula do tempo e voltar nesses momentos com elas, né? E eu acho que o que a gente pode fazer hoje é imaginar que sempre vai ter uma última vez. Vai ter a última vez que ela vai mamar, vai ter a última vez que ela vai no colo, né? E eu acho que a gente fazer as coisas como se fosse a última vez é muito importante pra gente estar por inteiro nessa relação. E com a gente também, né? Eu acho que a gente também fazer as coisas pra gente como mulher, né? Como também se fosse a última vez, isso vai sempre fazer com que a gente dê o nosso melhor. Muito bom, muito bom. Nossa, só de pensar na última vez da Bela, das coisas. Meu Deus, meu coração já Vai ter vai. a última vez que a gente vai sentar no tapetinho pra brincar, vai ter a última vez que a gente vai dar de mamar, vai ter a última vez que vai sentar no nosso colo, vai ter a última vez que vai falar assim, mãe, me ajuda, mãe, vem me limpar. Então vai ter a última vez. E a gente nunca sabe quando vai ser essa última vez. Ai, Deus. Pois é. Adorei. Esse conselho serviu direto pro meu coração também. Bom, e pra você que curtiu esse bate-papo maravilhoso com a Cami, que eu chorou falei que eu com a não ia gente. chorar e eu chorei. Oh, meu Deus, manteiga derretida. Não rolou. Não, eu sou muito manteiga derretida. Meu Deus do céu. Assim é bom. Ó, pra você que curtiu, deixa aqui o seu comentário. Conta aí a parte que mais fez sentido pra você desse nosso bate-papo. Essa questão da última vez. O que você, que já é mãe, já viveu pela última vez com seu filho? Ou que você tá sentindo que tá chegando na parte da última vez? Compartilha com a gente aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras mães, com outras mulheres que pensam em ser mães. Curtir esse vídeo, seguir a gente lá no Instagram, @mamãecast. E, gente, gratidão. Semana que vem temos mais um vídeo. Muito obrigada, Cami. Foi imagina, uma eu quero delícia. agradecer esse convite. Eu acho que fez muito bem, assim, né? Esse espaço pra gente falar de tantos assuntos que eu acho que são incomuns, né? A gente tava falando de solidão materna, então é bom ter esse cantinho, esse espaço. Parabéns por esse projeto, obrigada, Cami. E eu amei fazer parte. Ai, muito obrigada. Foi uma delícia. Gente, beijo, luz. Até a próxima. Tchau, tchau.